Graça e paz, povo de Deus, família cristã, amigos que acessarem este culto online. Eu quero ler um salmo que fala de um Deus que é nosso amigo no meio da adversidade, que nos aquieta o coração até no meio da guerra. Preste atenção, é o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero renovar um apelo que costumo fazer no início de cultos como esse. Procure preservar ou reservar esses próximos minutos para estar quieto na frente da sua tela, da sua TV, do seu celular, porque você pode fazer desse momento não apenas um momento em que você será um mero espectador, mas você pode louvar junto com o que está ouvindo, você pode concordar com as orações realizadas aqui neste lugar. Então faça desse momento um culto, um momento de reflexão. É uma ferramenta que você tem para estar conectado com sua igreja, para estar recebendo mais uma porção da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor e em seguida vamos louvar juntos, mesmo que nós aqui e vocês aí do outro lado. Oremos. Pai, eu te agradeço por cada vida que está aqui, preparando e já realizando este culto. Ó Deus, ajuda este ouvinte, essa pessoa que está assistindo. Ó Deus, ajuda-o a absorver todo o conteúdo que será passado aqui. Ajuda-o a conseguir louvar juntamente conosco. É o que eu te peço neste momento, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar juntos. Te adoramos.
impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Amém, glória a Deus. Esse mesmo Deus a quem nós adoramos em espírito e em verdade, esse Deus dos impossíveis, esse Deus que, como disse na primeira canção, nas nossas inseguranças e medos sempre tem estado conosco. Eu creio que é esse mesmo Deus quem vai falar conosco agora, porque quando a palavra de Deus é exposta, Deus está falando aos nossos corações. O instrumento desse culto para que Deus fale aos nossos corações é o pastor Pedro, a quem posso chamar de amigo. Ele é o atual diretor do nosso Seminário Teológico Congregacional e ele foi convidado. Nós que estamos acostumados a ouvi-lo em ocasiões festivas, tivemos a honra de tê-lo também nesse nosso culto de hoje. Então, pastor Pedro, você está com a palavra, que Deus use como sempre fez, em todas as vezes que esteve conosco. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Também quero cumprimentar a todos que estão em casa assistindo esse culto. Agradecer o convite feito pelo pastor Paulo César, voltar à Igreja Congregacional de Afogados. Com certeza é um tempo que todos nós estamos nos adaptando, todos nós, todas as igrejas. E se Deus quiser, em breve, vacinados, nós podemos então voltar à nossa vida normal, tá certo? Em breve, se Deus quiser, estaremos então todos de volta à nossa velha rotina. Por hora nos adaptamos a esse momento, nos solidarizamos com todos aqueles que perderam pessoas queridas e amigos, aqueles também que estão orando por vidas dos seus, né, que estão ali em hospitais. Enfim, nós oramos a Deus para que Deus continue, tá certo, a nos abençoar e a nos proteger. E nessa ocasião eu queria então ler um trecho da Sagrada Escritura de um profeta que a gente conhece bem, embora talvez a gente não tenha uma dimensão do seu texto, que é o profeta Abacuque. Então eu vou ler Abacuque capítulo 3, uma longa oração que o profeta faz, tá certo? E começa assim, Abacuque 3, a partir do verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Algumas versões originais dizem, eu estou com medo, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra temer e tremer. Olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos e nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra como os rios, os montes te veem e se contorcem, passam correntes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem altas as suas mãos. O sol e a lua pararam nas suas moradas, ao resplendor da sua luz, as tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés das nações. Tu sais para o acampamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobre o seu fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, com tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se tivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos
e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e me faz os pés como os da coça e me faz andar alternadamente ao mestre do campo para instrumentos de corda. Vamos orar? Senhor Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem permitido, ó Deus, através da tecnologia, que a tua palavra chegue a nós e que ela, Senhor, então seja o nosso alimento e seja o nosso guia sempre, nesses dias difíceis ou em dias de normalidade, seja a tua palavra, Senhor, que possamos escutar e aplicar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, irmãos, quando a gente fala do profeta Abacuque, geralmente a gente se lembra dessa última parte da oração. Bom, os profetas menores não são textos que a gente costuma ler em nossas devocionais. Talvez a gente se lembre um pouco da história de Jonas, talvez a gente se lembre um pouco da história ali do profeta Amós, se lembre desse trecho dessa oração de Abacuque, mas realmente não são livros que a gente geralmente recorre em nossas devocionais pessoais, não são. Porém, a riqueza desses livros são imensa, a riqueza desse livro é imensa. É o caso de Abacuque. Então, ao contrário dos outros profetas, que geralmente pegavam a mensagem de Deus e levavam para o povo, a mensagem de Abacuque é para Deus. Ele faz o caminho inverso. Então, enquanto profetas têm a falar para o povo acerca de Deus, Abacuque tem uma queixa para apresentar a Deus. E ele o faz. Faz no capítulo 1, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar. Ele vê a maldade humana, ele vê a sociedade completamente destruída, e ele vai dizer então no capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, clamo eu e tu não me escutarás? Eu grito, violência, e não me salvarás. Então ele olha a maldade humana, vê a perversidade social, ele ora para que essa violência ela seja mitigada, e o que acontece? O que acontece está no verso 4. A lei se afrouxa, justiça nunca se manifesta, porque o perverso cega o justo e a justiça ela é torcida. Então ele está dizendo, por mais que eu ore, a situação não melhora e o Senhor não faz nada. Então ele apresenta uma queixa diante de Deus com uma sinceridade tal que a gente só vê realmente nas orações do Antigo Testamento e do Novo. Então é interessante que os personagens do Antigo e do Novo, eles não escondem em suas orações seus sentimentos. Se eles estão com raiva, dizem que estão com raiva. Se estão com dúvida, dizem que estão com dúvidas. Se estão zangados, eles falam que estão zangados. Quer dizer, além dessa queixa aqui de Abacuque, ele poderia até elencar outras, né? Você tem um Jonas brigando com Deus debaixo de uma árvore que o próprio Deus fez nascer. É razoável a tua ira, Jonas? É razoável a minha ira. Ou então a minha oração frustrada predileta, que é de Moisés, né? Depois de 5 milhões de pessoas orando, pedirem a ele água, Moisés sobe no monte e faz uma oração bem sincera, né? Senhor, fui eu que parei esse povo todo para o Senhor me colocar à frente disso? Não, acho que ninguém ora assim, né? Os profetas e os reis e os líderes do Antigo Testamento oravam com uma sinceridade muito grande. Então Abacuque ora e Senhor, olha, eu oro e o Senhor não me ouve, grito violência e nada melhora. Deus responde então ao profeta. E ele responde a partir do verso 5, quando ele diz, olha, eu estou fazendo uma coisa maravilhosa. Eu estou trazendo um povo, então, que vai realmente acabar com tudo, os caldeus. Os caldeus estão em marcha, então, estavam em marcha para uma expansão geográfica, e no meio dessa expansão, o pequeno reino de Judá, que é exatamente onde Abacuque está. E Deus está dizendo, então, ao profeta que trará justiça àquele justo que foi cercado, e a justiça que foi torcida, ele vai dizer, os caldeus virão e resolverão tudo. Bom, é assim que ele termina o verso 11, né? Dizendo que eles vão fazer então com que todos os culpados paguem e com que toda a violência seja devidamente cobrada. Bom, o profeta não ficou muito satisfeito com isso não, porque no verso 12 ele volta a se queixar contra Deus, dizendo, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, fundaste para ser minha disciplina. Quer dizer, o profeta agora se queixa de outra coisa. Senhor, é um instrumento tão ruim para algo tão nobre. Quer dizer, como é que o Senhor vai pegar a gente perversa,
pagã, gentia, que não adora o teu nome e vai fazer juízo contra o teu povo, Senhor. Então ele se queixa contra Deus nesse sentido, olha. Primeiro ele se queixa dizendo a Deus por que tanta violência. E agora ele se queixa dizendo, e por que esse método? Então o profeta é bem sincero, né? Por que eu oro e o Senhor não me ouve? E agora Deus está dizendo que vai ouvir a oração assim, mas por que dessa maneira? Quer dizer, além de estar reclamando da situação, agora ele reclama do método como Deus vai responder essa sua oração. Mas Senhor, um povo tão difícil e que não adora o teu nome? E aí então, no capítulo 2, tem a resposta de Deus. Deus diz, olha, por ora, os caldeus serão instrumentos da minha justiça contra Judá. Mas depois, a minha justiça será exercida também contra os caldeus. E a partir do verso 6, ele vai colocando alguns ais, né? Verso de número 6, ai daquele que acumula o que não é seu. Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Verso 12, ai daquele que edifica a cidade com sangue e fundamenta com iniquidade. Verso 15, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. E o verso de número 19, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Com esses ais, Deus promete a justiça, o julgamento e a justiça contra idólatras, contra aqueles que são extremamente materialistas, enfim. Deus então está dizendo ao profeta, eu ouvi a tua oração, eu vou trazer novamente a justiça. Os caldeus falam isso. Só que depois disso eu exercerei também a minha vingança contra os caldeus. E agora, a gente chega no capítulo 3 e entende então por que o profeta diz o seguinte, né? Tendo ouvido ao Senhor as tuas declarações, eu me sinto alarmado. E o original ele diz, tendo ouvido as tuas falas, eu agora estou com medo. O profeta fica com medo diante da providência de Deus, sabendo que Deus pode se utilizar dos seus, mas Deus também pode se utilizar dos que não são seus para o seu propósito. Então eu estou com medo agora da tua providência. Mas ele ora a Deus, e ele diz, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Bom, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Para alguns comentaristas, o original seria dizer o seguinte, traz de volta os dias bons. Traz de volta os dias bons. A ideia é essa. Então, resgata a originalidade da coisa. Resgata de quando tudo era bom, de quando tudo era tranquilo. Traz de volta isso no decorrer dos anos. E quando o Senhor exercer a sua ira pelos caldeus e contra os caldeus, se lembre da tua misericórdia. Ele ora a Deus assim. Então, ele sabe agora que ele, sem querer, ele agora entendeu uma providência enorme para além da sua mente. E ele está com medo disso. Mas ora a Deus, pedindo para que Deus traga dias bons e que Deus se lembre da sua ira. E aí, irmãos, vem um dos trechos mais bonitos de todo o Antigo Testamento. Porque ele tem a visão de Deus vindo. Então, do verso 3 ao verso de número 7, Deus está em marcha para encontrar o seu povo. É muito bonito. A linguagem de Deus vindo é muito bonita. Verso 3, Deus vem de Temã e do monte do Parã vem o santo. Aí veja uma forma como Deus vem. A sua glória cobre os céus, e a terra enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham na sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilente segue seus passos. Veja aí o verso 6, ele para e faz tremer a terra. Ele olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, e os acampamentos da terra de Midian tremem. Deus está vindo, e Deus em marcha, vem com toda a sua glória, e ele vem, e no verso 6 aí, enquanto ele vem, ele faz tremer a terra, montanhas e outeiros tremem diante da presença de Deus. Vamos lembrar que na mentalidade do Antigo Testamento não havia lugar mais seguro do que montes e outeiros, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Aqui, diante da presença de Deus, não tem lugar seguro.
Ele está dizendo que montanhas e outeiros tremem diante da sua presença. Então, do verso 3 ao verso 7, Deus está vindo. No verso 8, ele chegou. E ao chegar, ele começa então a guerra. Então, aqui vem a descrição de uma batalha. Então, flechas vão ser atiradas, arcos serão tomados da mão dos guerreiros para serem então fincados na cabeça dos inimigos. Olha como o profeta fala, como é bonito. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos de vitória. Quer dizer, Deus vem armado para a guerra. Mais ainda, aí começa a batalha. Tiras a descoberto o teu arco e farta a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios, os montes te veem se contorcem, passam as correntes d'água. As profundezas do mar fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas vozes. Sol e lua param nas tuas moradas. Ao resplendor da luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago que é de tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca os pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres todos os fundamentos. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as tuas próprias lanças, os quais, com tempestades, avançam para destruir, regozijam-se como se tivessem para devorar os pobres às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pelas massas das grandes águas. Deus está em batalha. E nessa batalha ele utiliza então forças da natureza, ele utiliza flechas, mas vejam que não é uma batalha pela batalha. Deus não está batalhando para dizer que ele é forte, que ele é poderoso, não. O verso de número 13 diz o porquê da batalha. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Então essa vinda de Deus, essa batalha de Deus, essa proteção de Deus é para que ele preserve o seu povo e o seu ungido. Bom, e aí o profeta vê essa batalha acontecendo, e aí então, ao contrário do capítulo 1, que ele está cheio de queixa, ele sai da queixa para o culto. Ouvi-o, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí ele vem com aquela oração que todos nós conhecemos. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da coça e me faz andar alterneiramente. Irmãos, ele ora aqui agradecendo a Deus e agora ele reafirma a sua confiança e a sua fé. Então, ainda que no mundo agrário, como do profeta, que não haja fruto da oliveira, ovelhas sejam mortas, a minha confiança vem nesse Deus que acabou de vir batalhar. Pois bem, o que essa uma página e meia nos ensina acerca de Deus, principalmente em tempos de pandemia como o nosso? Primeira lição que eu trago, meus irmãos, do profeta Abacuque, é aquela lição que eu disse sobre os personagens do Antigo Testamento. Abacuque nos ensina o valor de uma oração sincera, e que Deus não rejeita orações sinceras. Aliás, se existe um local em que você pode ser realmente sincero, pode colocar todos os seus sentimentos para fora, é quando você dobra o seu joelho e ora. Ali você pode revelar todo o seu ser e colocar todos os seus sentimentos. Vejam que o profeta aqui, ele reclama sem perder o respeito. Ele é humano demais aqui para dizer: Senhor, eu não estou entendendo. Por que está acontecendo isso? E quantas vezes a gente não se parou com essa queixa em alguma providência que Deus fez na nossa vida? Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. O profeta, meus irmãos, aqui nos ensina que a gente pode carregar nossas orações de sinceridade. Você está triste? Diz a Deus em suas orações que está triste. Está zangado? Diz a Deus em suas orações que está zangado. Está indeciso? Diz a Deus em suas orações que está indeciso. Você pode ter certeza que quem mais quer ouvir acerca disso é Ele. Ele sabe o que passa em nosso coração e sabe a necessidade que a gente tem de soltar muitas coisas que estão cá dentro e que a gente talvez não tenha um amigo para conversar, não tenha ninguém a quem a gente possa confiar nesse sentido, a ponto da gente desnudar todos os nossos pensamentos. O profeta nos ensina que a gente pode fazer isso com Deus. Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir?
A segunda lição que Abacuque nos fala aqui é que não haverá oração sem resposta. Não tem. Mesmo essas que são queixosas, não há oração sem resposta. Deus, meus irmãos, responde aqui ao profeta, e ao final, na oração dele no capítulo 3, ele diz: olha, eu sei que eu devo ficar em silêncio e devo esperar essa resposta. Deus já deu a resposta que vai fazer. E agora o profeta diz: bom, então agora me cabe ficar em silêncio, esperando que Deus responda às minhas orações. Cristo ensinou a mesma coisa, essa mesma coisa no Novo Testamento, quando ele disse: olha, orem, e Deus ouvirá as orações de vocês. E ele vai dizer mais, né? Quem é que o filho chorando pedindo pão vai lhe dar uma perna? Quem é que vai fazer isso? Ele diz: olha, se a gente que é mal sabe das boas coisas aos nossos filhos, o que dirá Deus? Não haverá, meus irmãos, oração sem resposta. Agora preste atenção. Isso não quer dizer que Deus será tão instantâneo com a gente quanto uma mensagem de WhatsApp ou um depósito de Pix. Não. Quer dizer, meus irmãos, que Deus dará a sua resposta em seu próprio tempo, na sua própria forma. Vamos lembrar que Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orou 32 anos pela conversão do seu filho, todos os dias. 32 anos, todos os dias, até que seu filho então conhece Deus. Mas não haverá, meus irmãos, oração sem resposta. Não haverá oração sem resposta. E isso aqui o profeta Abacuque também nos ensina. Terceira coisa, meus irmãos, que esse texto aqui tão fantástico nos ensina é que a resposta das nossas orações, muitas vezes a gente não consegue compreender, porque a providência de Deus é maior do que a nossa mente e os nossos planos. O profeta aqui está pensando em quê? Talvez ele esteja pensando que Deus convertesse todo mundo. Deus está dizendo: não, eu vou trazer os caldeus e vou estabelecer justiça na terra. Mas, Senhor, os caldeus, sim, os caldeus, são eles que eu vou trazer para exercer a justiça na terra. A minha providência passa pela ação dos caldeus. Irmãos, a gente nunca vai entender quais caminhos Deus vai percorrer para responder às nossas orações e manifestar a sua providência em nossa vida. A gente não vai entender. E há providências de Deus que a gente também nunca vai entender também nessa vida. Providências que vêm sobre o nosso lar, e a gente sabe que, apesar de não entender o porquê dessa tipo de providência, a gente sabe que no fim das contas Cristo será revelado em nossa vida, em tudo. Em tudo. E essa providência de Deus que o profeta vê aqui, né, que é trazer pagãos então para resolver o problema ali do reino de Judá, da iniquidade de Judá, pode, meus irmãos, ser transferido nos nossos dias para aquelas tantas e tantas providências que Deus fez em nossa vida que a gente não entendia. Talvez aquele emprego que a gente perdeu, talvez aquela viagem que a gente não quis fazer, talvez aqueles desencontros que a vida estabelece. Acaba, meus irmãos, que nada é por acaso. Não existe sorte nem signo quando a gente trata com Deus, né? Existe a providência de Deus a agir sobre nós. E aqui o profeta também nos ensina isso. Em quarto lugar, meus irmãos, esse livro nos ensina acerca desse Deus que vem. Se a sua providência está acima da nossa capacidade, essa ação de Deus, do próprio de Deus, de vir enquanto do seu povo, essa beleza desse texto, nos ensina desse Deus em ação. O que Deus está querendo dizer ao profeta aqui? Ele está querendo dizer que ele não está distante. Ele está querendo dizer, ele diz, aliás, que não está distante. Ele diz aqui que ele se envolve. Ele diz aqui que ele entra na guerra, que ele entra na briga para proteger os seus. Então Deus não é uma realidade distante que está lá no seu trono e pouco se importa, ou pouco liga para a gente. Não. O profeta diz aqui, meus irmãos, que ele vem. Como de fato ele vem. Cristo vem. Que ele se envolve. Como de fato Cristo se envolve. Que ele, meus irmãos, age. Como de fato Cristo agiu e agirá. O nosso Senhor vem. Em tempos desses, meus irmãos, de pandemia e de dificuldade, talvez a gente fortaleça tanto as dificuldades que a gente atravessa, que a gente possa se esquecer dessa verdade bíblica. Nosso Senhor vem. O nosso Senhor vem. E isso é uma promessa, meus irmãos, que há de ser cumprida em seu tempo certo. Mas Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Finalmente, meus irmãos, a quinta coisa que o profeta Abacuque aqui nos ensina é que essa providência e esse Deus que vem faz com que a gente, meus irmãos, caminhe em fé.
caminhe em fé, na confiança da providência desse Deus. E aí, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, que as ovelhas sejam arrebatadas, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele reafirma, meus irmãos, a sua providência. Então, eu não sei quais as suas lutas, você que ouve essa pregação, mas saiba de uma coisa: a providência de Deus está sobre sua vida, como está sobre a vida de todos nós. E que ainda que haja tantas dificuldades em processos tão difíceis, ainda somos convidados a exultar no Deus da salvação, porque Ele vem, e vem com certeza a proteger o seu povo. Que Ele abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus por essa mensagem edificante. Eu vivo muito e agradeço a Deus por esse dom que Ele deu ao pastor Pedro de nos fazer mergulhar no contexto de cada texto que ele apresenta e de forma tão clara nos mostrar a ação de Deus no passado e fazer uma aplicação à forma como Deus age também nos nossos dias. Então, pastor Pedro, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter se disponibilizado, por ter se colocado diante de Deus para receber essa mensagem que hoje compartilhou conosco.
nós queremos também compartilhar, queridos, que nesse mês de junho, o segundo sábado, no caso, dia 11 de junho, nós comemoramos o dia do oficial, né? Dia 12, sábado 12 de junho. É que na nossa denominação, na igreja congregacional, das igrejas da UISCB, nós comemoramos o dia do oficial sempre no segundo domingo de junho, no caso agora dia 12 deste mês. Então quero aqui parabenizar, através desse culto, também os nossos oficiais que estão em atividade no momento. Nosso querido presbítero Esdras, que saudade dos nossos duetos cantando, né, presbítero Esdras? Eu acho que os ouvintes nem tanto, né, mas eu tenho saudade. E também a diaconisa Isabel tem sido tradicionalmente minha companheira de muitas visitações. E eu quero estender também esse agradecimento aos membros dos nossos conselhos. Na nossa igreja, como nós temos poucos oficiais em atividade, nós temos um conselho que faz um papel semelhante ao do corpo de oficiais. São 8 irmãos, incluindo os 2 oficiais, com quem eu me reúno para tratar de problemas sobre os quais preciso refletir antes de tomar uma decisão ou antes de apresentar uma proposta à Assembleia. Então fica aqui também meu agradecimento aos membros dos nossos 2 conselhos, né, que têm feito esse papel muito semelhante aos oficiais, mesmo que seja em relação a reuniões de pauta, reuniões que antecedem a decisões importantes na nossa igreja. E eu gosto de pelo menos de vez em quando, renovar a minha gratidão e alegria pelos jovens que têm se disponibilizado a participar dessa luta de gravação de cultos, de transmissão de cultos online, muitas vezes ao vivo. É uma turminha que desde o início da pandemia vem trabalhando firmemente. É um trabalho que não é fácil. Quem está do outro lado aí ouvindo, assistindo, cultuando conosco, não tem noção, principalmente, queridos, vocês não fazem ideia da nossa luta dos primeiros meses, né, em que houve toda uma tentativa de nos adaptarmos a essa tecnologia e buscar recursos, e desde aquele tempo até hoje com um pouco mais de facilidade. Eu quero então deixar aqui a minha palavra de gratidão a essa turma que tem participado assim, tanto na questão da tecnologia propriamente dita, de transmissão, de filmagem, de edição, como aos que têm também feito louvor, né? Esse louvor que eles fazem agora, sem o calor da congregação presente, é muito diferente, mas eles têm perseverado, eles têm persistido em vir aqui louvar, nesse grupo às vezes de 5, 6 pessoas, mas que estão fazendo na esperança, na expectativa de que atinjam muitas pessoas aí do outro lado da tela com esses louvores, com essa mensagem de Deus. E sempre eu quero repetir o que sempre tenho dito: não abra mão de participar dos cultos online, como você queira chamar, cultuar junto, ou assistir, ouvir, porque é o que temos neste momento de pandemia para estarmos interagindo de alguma forma. Eu sei que você pode assistir cultos e ouvir pregações de N igrejas e pregadores, com tecnologia muito mais avançada que a nossa, mas esse contato com a sua igreja é importante por uma questão de comunhão familiar, por uma questão de interação com a igreja local. Então, que Deus seja louvado por este momento e que continue abençoando a sua vida. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais este momento de culto online. Pai querido, obrigado, Senhor, pelos louvores que tivemos o privilégio de entregar a Ti, de render a Ti nesse momento de culto. Obrigado pela palavra que foi exposta, ó Deus, com o fim de edificar o Teu povo, alimentar o Teu povo. Ó Deus, ajuda cada irmão, cada pessoa que esteve participando desse momento, que louvou conosco, que ouviu a Tua palavra. Ó Deus, ajuda para que cada um seja verdadeiramente impactado, edificado por esta palavra, de uma tal maneira, Senhor, que esta palavra que foi lançada nesse culto faça diferença na forma desse irmão ver as adversidades que tem enfrentado, faça diferença na sua maneira de se relacionar contigo, Senhor. Abençoa o pastor Pedro,
abençoa, ó Deus, a sua atuação no apoio à nossa união de igrejas, ajuda-o na regência do nosso seminário, abençoa também o seu pastorado ali na igreja congregacional do Ibura, dá-lhe prosperidade, seu filho, sua esposa, que em tudo ele seja abençoado por ti. É no nome do Senhor Jesus que nós pedimos, é no nome do Senhor Jesus que te agradecemos, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor eterno, imutável, imerecível de Deus nosso Pai, e que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, meu irmão, e sobre todo aquele que chama pelo nome do Senhor sobre a face da terra, hoje e para sempre. Amém.